Tem vários itens a serem observados quando a gente fala de fotos de produtos na internet. Um dos pontos que eu julgo que é importante é a questão de padronização, né? As imagens, elas devem sempre ser padronizadas. Então aqui, ó, padronizar as imagens. Esse padronizar as imagens envolve o tamanho da imagem. Por exemplo, aqui eu tenho um post no blog da Malves que eu falo um pouco sobre boas práticas na qualidade das imagens. Então assim, ó, quando a gente fala sobre tamanho de imagem, eu digo assim, ó, ter uma medida padrão para todas as fotos. Porque imagina se você tem uma foto que está no modelo paisagem, assim, horizontal, daí você tem outra foto que está no modelo vertical, assim, retrato, modelo retrato vertical, e aí você tem de vários tipos e tamanhos as imagens. A sua grade de produtos, quando você for ter a grade de produtos, vou mostrar mais um outro site aqui, que é o da Mercoplaza, que é um cliente nosso que aplica essas boas práticas de produtos. Como, por exemplo, olha essas caixas vazadas aqui. As imagens são todas uniformes, elas têm uma medida de tamanho padrão. A gente consegue ver que não é uma imagem de um tamanho, outra imagem de outro. As imagens estão num tamanho padrão e isso traz uma harmonia visual para a listagem de produtos que dá uma qualidade bem maior. Então, padronizar o tamanho das imagens numa medida padrão de todas as fotos de todos os produtos vai fazer com que na grade de produtos os seus produtos fiquem um visual harmônico, e isso vai despertar mais o interesse dos usuários que acessam o seu site nos seus produtos. Então, padronizar as medidas é outro item super importante, tá? Então, padronizar as medidas das imagens. No item de padronizar as medidas das imagens, a minha recomendação seria utilizar todas as imagens no formato quadrado. Não é obrigatório, tá, ser quadrado. Pode ser retangular, pode ser vertical, assim, retrato de pezinho, mas que seja padrão, porque se você tiver um padrão vai ser muito mais fácil a apresentação dos seus produtos vai ser muito melhor, não vai ter imagens cortadas, nem nada. Então, o recomendado é 1500 pixels de largura por 1500 pixels de altura. Esse é o padrão recomendado, mas não é uma regra, pode ser diferente, vai depender do seu produto, do seu material, mas o recomendado seria o quadrado, mas o ideal é que seja padrão, tá? Não é obrigatório que seja quadrado, mas que seja padrão todas as imagens numa mesma medida, você vai ter uma qualidade de apresentação de produto bem melhor. Falando sobre tamanho, seria isso. E sobre resolução também, vamos falar um pouquinho sobre resolução. Eu vejo, às vezes, alguns sites de alguns clientes que as imagens são pixeladas, aquelas imagens em baixa qualidade, aquelas imagens tipo assim, eu vou pixelar uma imagem aqui, eu poderia até pixelar uma imagem, digamos assim, eu peguei lá essa foto desse produto aqui, e às vezes, eu vou mostrar para vocês como é que é uma imagem pixelada, e às vezes eu vejo isso em alguns sites de cliente, e é triste, porque a gente não consegue corrigir isso aí. Às vezes cada cliente tem que cuidar da sua apresentação do seu produto. Então a gente não consegue ir lá e fazer foto para os clientes. Olha só, essa imagem aqui é uma imagem pixelada. Eu reduzi o tamanho dela, eu salvei o tamanho em baixa qualidade e eu aumentei. Então às vezes eu vejo... E olha só, eu vou comparar essa imagem aqui com a anterior. Essa aqui é uma imagem que tem uma boa resolução. Vocês estão vendo aqui? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, essa imagem é uma imagem que tem uma boa resolução. Já essa imagem
está com uma baixa resolução. E às vezes a gente tem clientes que usam imagens assim, mas não recomendo fazer esse tipo de coisa, porque assim, não desperta interesse nenhum do usuário que está vendo no site de comprar esse produto, a não ser que esse produto não exista em mais lugar nenhum. Daí ele até talvez vai querer comprar. Mas assim, já uma foto com qualidade, que tu consegue olhar os detalhes do produto, dá um interesse bem maior. Então é super importante ter uma boa foto com uma boa resolução. E às vezes vale a pena sim, se o seu produto precisa do serviço de fotografia, vale muito a pena investir num fotógrafo para fazer as fotos do seu produto, ou se não até eu vou dar uma dica aqui como vocês podem fazer fotos dos seus próprios produtos, como vocês mesmos podem fazer na empresa de vocês ou na casa de vocês, vocês podem vocês mesmos fotografar. Eu vou abrir aqui uma dica sobre como fazer fotos de produtos, deixa eu até anotar aqui. Uma dica que eu vou dar aqui sobre fazer foto de produtos seria você ter o seu estúdio de fotografia. Você pode ter, eu não sei, cada cliente, cada empresa, cada negócio tem um tipo de produto diferente. Mas existe algumas formas de você criar um estúdio de fotografia, que nem eu vou botar aqui para vocês, por exemplo, do Mercado Livre, no site do Mercado Livre, vou botar aqui, ó, mini estúdio de fotografia. Vou pesquisar no próprio Google, tá? No Google Shopping, vou olhar aqui, ó, olha só, no Google Shopping aqui a gente já achou um mini estúdio de fotografia a partir de R$ 49,00. Tem esse aqui, que o que ele é? Ele já é um fundinho branco, ele já te ajuda a padronizar o fundo das imagens. Então, ou tem esse aqui com fundo vermelho, e tem de diversos tamanhos. Se talvez esse aqui não sirva, talvez uma mesa de fundo branco sirva. Então, sei lá, se daqui a pouco você contratar um fotógrafo tá inviável pagar o custo do serviço de fotografia, que normalmente eles cobram por foto, o que eu te recomendaria fazer é comprar um estúdio de fotografia e fazer a foto. Você pode fazer com a foto com o seu celular, ou se você depois quiser, você pode evoluir. Hoje os celulares já tem uma câmera com uma boa resolução, daqui a pouco se você puder botar um tripé, alguma coisa assim, mas que você invista na qualidade da foto dos seus produtos, porque né, se você não for fazer, você vai ter que contratar alguém para fazer, ou se você não ou se o seu produto já existe na internet, no site do seu fornecedor, melhor ainda, você não precisa nem se dar o trabalho de fotografar, você pode salvar as imagens com qualidade no site do seu fornecedor. Muda muito de caso para caso, mas se fosse o caso, eu recomendaria comprar um estúdio de fotografia e fazer as suas próprias imagens, que ainda assim é muito mais barato do que contratar um fotógrafo. Muita gente deixa de fazer as imagens porque não tem dinheiro para pagar o fotógrafo, mas isso aí é uma desculpa, porque vocês mesmos também podem fazer isso dentro da empresa de vocês. Então utilizar imagens com boa resolução, né, com boa nitidez. Então, se a foto que você estiver utilizando não tiver uma boa nitidez, vai prejudicar a apresentação do seu produto. E também tem a questão do formato das imagens, tá? Vamos colocar aqui o formato das imagens. Formato das imagens, normalmente a gente tem a opção de imagens JPEG ou de imagens PNG, e eu recomendo sempre o formato JPEG, que o formato JPEG é um formato de imagem mais compactado. Imagens mais compactadas, e elas carregam mais rápido, ou seja, o seu site não vai ficar lento se você utilizar imagens do formato JPEG. Então, o PNG é um formato de alta qualidade e normalmente é mais pesado, então PNG é mais pesado
e não é recomendado, a não ser que você precise usar um fundo transparente, mas em apresentação de produtos isso normalmente não é necessário. Então, o que eu recomendo é sempre utilizar JPEG. Outra coisa sobre as fotos de produtos é o fundo das fotos, né? O fundo ou background. Normalmente os clientes sempre optam por utilizar o fundo branco, que esse fundo branco ele encaixa bem normalmente com o fundo do site, que nem aqui a gente tem aqui o produto aqui da Mercoplaza e todas as imagens têm fundo branco. Então, o ideal é sempre mantendo um padrão, se você vai utilizar fundo branco nas imagens, usa fundo branco em todas as imagens. Aqui a gente tem esse exemplo usando fundo branco, site da Weber House também, mas tem um outro exemplo aqui que é o site de um outro cliente que é da H-Bike. O menu de produtos dele, ele tem o menu de produtos com fundo escuro, preto, e aí as imagens também estão com fundo preto que combina com o fundo background do site. Então, se você vai padronizar, o ideal é você sempre padronizar. Se vai trabalhar com fundo preto em uma foto, usa fundo preto em todas as fotos. Se você vai utilizar fundo branco, usa sempre fundo branco.